Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta sexta-feira e é claro, após um empate com um gostinho de derrota ontem em São Januário, porque para mais de 22 mil pessoas o Vasco jogou contra a equipe do Grêmio no nosso caldeirão e acho que foi muito bem, inclusive uma partida muito boa, né, do Gigante da Colina. Acredito que saiu merecendo a vitória e até por isso aos 48 do segundo tempo o Vasco teve uma bola na trave, o que faz com que hoje o torcedor vascaíno acorde com esse gostinho de derrota ao invés do empate. E a gente vai falar sobre essa partida, vamos trazer aí alguns detalhes importantes sobre o que aconteceu nesse jogo, inclusive também falar sobre Zé Ricardo, porque o treinador do Vasco deu uma entrevista coletiva após o término deste clássico e falou sobre a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, uma arbitragem muito ruim. Ele trouxe, né, segundo, é claro, o Zé Ricardo, o que achou do Luiz Flávio, aliás. Vamos falar também sobre outros detalhes dessa coletiva, onde o Zé Ricardo falou sobre o centroavante, que ontem ficou nítido que falta nesse elenco do Vasco, falou também sobre a atuação da equipe e sobre a ausência de dois atletas importantíssimos na partida de terça-feira contra a equipe do Náutico. Além dessas, muitas outras novidades, vamos falar sobre Allan Kardec, falar sobre o Edilson pedindo desculpas ao torcedor vascaíno, então você não pode perder absolutamente nada. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe também esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e ative também o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu já quero iniciar esse vídeo falando sobre o Allan Kardec, pois como vocês puderam ver aí, né, na capa do vídeo está escrito "Volta Allan Kardec", porque ontem ficou nítido dentro do elenco do Vasco, durante principalmente a primeira etapa e também em grandes momentos do segundo tempo, que hoje falta no Vasco um centroavante, falta um camisa 9. Acredito que se ontem o Vasco tivesse um camisa 9 um pouquinho mais qualificado, só um pouquinho mesmo, a gente poderia ter saído com a vitória de São Januário. Mas hoje nem o Getúlio, nem o Raniel, que também entrou no segundo tempo da partida, foram bens, ou seja, ficou claro, né, para o torcedor vascaíno que acompanha esse jogo que há esta ausência, há essa carência de centroavante no elenco Cruz Maltino. Raniel teve um início de ano muito bom, realmente fazendo gol jogo a jogo, mas foi no Campeonato Carioca, foi contra a Nova Iguaçu, foi contra a Bangu, foi contra a Madureira, e com todo respeito a todas as equipes muito tradicionais no futebol carioca, quando joga com adversários um pouquinho mais acima, o Raniel não consegue render. E hoje isso fica nítido na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma seca muito grande por parte do Raniel, um segundo tempo muito ruim também do atleta, e também o Getúlio entrou, deu uma esperança no torcedor vascaíno de que pudesse melhorar o setor ofensivo, mas muito pelo contrário. Acredito que o primeiro tempo de Getúlio foi até pior do que o primeiro tempo do Raniel nas outras partidas em que vinha sendo titular. E tudo isso faz com que o Vasco hoje olhe para uma grande oportunidade. O Allan Kardec, a gente já vem trazendo para vocês em alguns vídeos que o Allan Kardec quer voltar ao Vasco. Ontem no encontro com o Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos e o Dieguinho do canal Futebolaço, o atacante afirmou que está disposto a escutar uma proposta do Vasco. Inclusive ele deseja permanecer no Rio de Janeiro. Ele já se encontra no Rio de Janeiro, já matriculou as suas filhas num colégio aqui na cidade carioca e está esperando agora um clube, ou do futebol europeu ou do futebol brasileiro. Inclusive o Messi deixou bem claro que quer permanecer no Brasil, mas tem que ver o que a carreira dele vai mandar ele ir. Se a carreira dele, né, se ele tiver uma boa proposta do futebol do exterior, ele volta para lá. Mas hoje o seu desejo entre Brasil e fora, ele prefere permanecer aqui no nosso país. Então é esperar, é aguardar, é uma grande oportunidade. O Allan Kardec está aí livre no mercado. Inclusive, né, o próprio Dieguinho, ao apurar mais a situação, descobriu que o atleta pediu em torno de R$1 milhão para começar a negociar um contrato com o Vasco. Um valor considerado bem alto, mas que, sabendo da chegada da 777 Partners, traz um pouquinho mais de esperança por parte do torcedor vascaíno. Quero, antes, né, de seguir, saber a sua opinião. Vale ou não vale? Vale pagar R$1 milhão ao Allan Kardec por mês? Não vale? Deixa aí nos comentários a sua opinião. O certo é, apesar dessa empolgação, apesar inclusive dessa necessidade, o portal de notícias vascaíno.net deixou bem claro
através também de uma apuração, que mesmo com essa vontade do centroavante de retornar ao Vasco, a tendência é que as negociações não aconteçam, porque foi apurado que o atleta não faz o perfil buscado pelo Vasco para essa próxima janela. Então, realmente, para que essa negociação possa chegar, tem que ser um desejo muito grande do torcedor vascaíno, uma força muito grande externa para que isso ecoe dentro dos corredores de São Januário e faça a diretoria, o departamento de futebol, a empresa norte-americana que vai comandar a SAF mude de ideia. Porque hoje o pensamento é não contratar um atleta de 33 anos como tem o Allan Kardec. Ou seja, o Vasco vai continuar com essa ausência de centroavante, a menos que chegue um grande jogador nessa janela de julho, sem ser o cria das categorias de base do Vasco. E sobre a atuação de ontem, desses centroavantes, Getúlio, Raniel, até mesmo Zé Santos, que nem sequer foi relacionado, que não foram bem os dois que entraram ontem, o Zé Ricardo deixou a sua opinião. Então, dê uma olhada aí nas palavras do atual treinador do Vasco, falando sobre essa ausência e essa falta de qualidade que o centroavante do Vasco hoje vem tendo dentro de campo. Eu sou um pouquinho sobre isso na coletiva de ontem, né? O Getúlio, poxa, eu não acho nem que ele foi mal. Ele realmente jogou contra 3 jogadores de altíssimo nível. Um da seleção argentina por muito tempo, que é o Kahneman, Jeromel, que dispensa comentário, e o Bruno Alves, que vinha já muito bem no São Paulo e agora é um zagueiro de extremo nível, né? O Grêmio realmente tem uma fortaleza ali com os 3 zagueiros. É difícil jogar, né? Ainda mais porque eles fazem perseguições, vão até o meio de campo se precisar, intermediária adversária, e o Getúlio acabou tendo mais dificuldade por essa dificuldade de a gente enfrentar jogadores do nível que estão ali. Raniel, acho que todo mundo sabe como é que é a vida de centroavante, né? Às vezes passa por um momento mais abaixo, mas como eu falei ontem e repito, o sucesso do Vasco em 2022 na Série B vai provavelmente passar pelos pés do Raniel, porque é um jogador que eu tenho muita confiança nele. O Figueiredo, a princípio, a gente sabe que pode utilizar ele como atacante, né? No jogo passado acabou necessitando entrar e ele entrou. Não tem nenhum problema de colocá-lo ali, mas a princípio eu vou manter ele ali pelo lado do campo. E o Zé Santos é um jogador que veio numa boa oportunidade de mercado, veio com um tempo de contrato longo, numa situação que a gente entendia que era importante, está ganhando espaço, está ganhando tempo de trabalho, está ganhando confiança naquilo que a gente pede para ser feito. E os questionamentos eles vão acontecer porque um jogador que fez um bom catarinense, eu concordo que as pessoas tenham o interesse de vê-lo jogar, mas certamente no momento certo ele vai jogar. Concorda com as palavras do Zé Ricardo, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, ontem, deixando a parte disso, né, deixando um pouquinho de lado sobre a atuação dos nossos camisas 9, ontem foi um jogo bastante bom do Vasco, na minha opinião. É claro, muitas coisas ainda precisam melhorar. O Vasco é um time que ainda peca muito no setor ofensivo, falta criação, falta qualidade no último terço de campo, mas a gente já começa a ver muitas melhoras dentro da equipe do Gigante da Colina. Inclusive, para vocês terem noção, ontem o Vasco foi bastante superior à equipe do Grêmio, se tratando de finalizações, se tratando de posse de bola. O Vasco terminou o jogo com 58% de posse de bola e com 16 finalizações, enquanto o Grêmio apenas 42 e 9 finalizações a gol. Aliás, finalizações no geral e 3 finalizações a gol. Ou seja, Thiago Rodrigues não sofreu, a defesa conseguiu suportar, mas falta ainda aquele último toque no setor ofensivo. E se tratando desse último toque, a gente já comentou para vocês que durante a partida, né, o Carlos Palácio, aos 48 do segundo tempo, teve um contra-ataque, uma bola tocada do Gabriel Peck, um corte lindo do chileno e uma bola na trave. Um chutaço, né, do Carlos Palácio, uma jogadaça também do atleta que conseguiu tirar o Lucas Silva e uma bola na trave que acertou, e com certeza se aquela bola entra ia resultar na vitória do Vasco. E após aquele momento, também como está aparecendo aí na imagem para vocês, o Carlos Palácio saiu chorando de campo, porque é importante sim que ele faça um gol. É um atleta muito reservado, é um atleta que realmente está tratando o Vasco como uma grande oportunidade da sua carreira. Então essa bola na trave foi pesada para o meio-campo chileno.
inclusive o próprio chileno, que será desfalque para essa próxima partida. Levou o terceiro cartão amarelo nesse jogo de ontem contra a equipe do Grêmio, ao lado do Juan Quintero, que também levou o cartão amarelo, e ficarão os dois de fora na partida de terça-feira contra a equipe do Náutico lá nos Aflitos. O Zé Ricardo também falou sobre a situação desses dois atletas, do Juan Quintero, que está de saída, e quem deverá ser o seu substituto, e também a saída do Carlos Palacio, e quem poderá entrar no lugar do Carlos Palacio, já que hoje é o 12º jogador, acredito que da equipe. Em todo jogo ele vai entrar, e em todo jogo o meio-campo chileno vem fazendo diferença. Então, fala daí, Zé Ricardo, o que esperar para esse próximo jogo de terça-feira contra o Náutico e as ausências desses dois atletas importantíssimos para o elenco do Gigante da Colina. Se não me engano, a gente está sem Juan Quintero e Palácio no próximo jogo, terceiro cartão. Então, muito provavelmente está estreando aí o Danilo Boza, que é o zagueiro que está treinando muito bem também. E certamente mais um jogador que vai entrar. Com o Palácio é uma opção que a gente perde, mas temos outros jogadores bem treinando. O Vitinho está voltando, o Bruno Nazário, o próprio Luiz Henrique, que pode jogar por dentro. Então, assim, é a Série B e a situação que um campeonato tão longo acaba exigindo da gente. Além disso, né, o Zé Ricardo falou sobre vários assuntos, e um desses assuntos foi a partida de ontem contra o Grêmio. Volto a repetir, o Vasco ainda precisa melhorar muito, mas hoje o torcedor vascaíno, principalmente os que foram ontem a São Januário e fizeram uma linda festa, veem que o Vasco é uma equipe diferente, é uma equipe com mais raça, gana, vontade de sair de São Januário com a vitória e, é claro, uma dificuldade em vender, aliás, a derrota. O Vasco é um time que não vende fácil a sua derrota, muito pelo contrário, dificilmente o Vasco será um time derrotado na Série B do Campeonato Brasileiro, devido ao seu sistema defensivo muito sólido, devido à vantagem que os atletas têm, e o Zé Ricardo falou sobre isso também na entrevista coletiva. Trouxe, né, o que achou da partida contra o Grêmio e, inclusive, falou que se um clube merecia sair com a vitória ontem, era o Vasco da Gama. O Grêmio veio com uma proposta, pareceu bem claro, de fazer um jogo mais picotado realmente no primeiro tempo, com jogadores bem experientes. Isso, para quem estava ali de fora, ali como eu estava, observei que me parecia isso, uma estratégia para no segundo tempo entrar com o Janderson, com jogadores de mais velocidade, né, dar uma troca e tentar vencer a partida, principalmente em contra-ataques. Mas entendo que a gente precisa enaltecer a grandeza do jogo. Acho que foi um pecado não ter tido gols na partida, mas foi um jogo de duas equipes de camisa muito pesada. Eu acho que teve a grandeza da partida e o Vasco fez uma boa partida no meu modo de ver. Se houvesse que ter um vencedor, talvez o Vasco fosse o merecedor. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo falou sobre a atuação do Gigante da Colina neste jogo contra o Grêmio. E para finalizar, o Zé Ricardo também trouxe outro assunto importantíssimo. Luiz Flávio de Oliveira. Ontem o árbitro que foi muito mal na partida. A gente falou no nosso pós-jogo, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. O vídeo que a gente colocou logo após a partida de ontem entre Vasco e Grêmio. Uma atuação muito ruim por parte da arbitragem, que logo no primeiro tempo deixou 4 amarelados do Vasco e apenas 1 do Grêmio. E para quem acompanhou o jogo, viu que não era esse critério a ser utilizado. Muitos atletas do Grêmio mereciam o cartão amarelo e não receberam. Ou seja, um árbitro ruim, sem critério e que sim, na minha opinião, prejudicou o Vasco. O Zé Ricardo também achou isso. Então, fala daí, Zé Ricardo, o que você achou da atuação ontem do Luiz Flávio de Oliveira? Acho que o número de cartões no primeiro tempo foi um pouco excessivo, principalmente para o nosso lado. Ficou um pouco nítido que no segundo tempo a gente acabou tendo um time um pouquinho atrás na marcação, com medo de evitar esse segundo cartão. Tanto que 2 das substituições foram nesse sentido, tanto do Andrei quanto no Gabriel Dias. Mas é enaltecer a nossa partida. Eu acho que nesse caminho que a gente está trilhando aí, tem coisas boas pela frente. Mas continuar trabalhando, já temos treino amanhã, nos preparar o máximo possível para enfrentar o Náutico lá em Recife. Concorda com o treinador do Vasco, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Tudo que eu tinha que falar sobre o árbitro, eu já falei lá no nosso pós-jogo. Então, dê uma olhada também, volto a repetir, não perca.
corre lá no nosso Pojô que a gente falou tudo sobre a atuação ontem do Luiz Flávio de Oliveira. Mas a gente fica por aqui. Sobre o Edilson, a gente vai trazer no vídeo da parte da tarde. 1h a gente retorna e fala sobre o pedido de desculpas do lateral direito do Grêmio. Então, não perca, já ative o seu sininho de notificação e fique aí já esperando, porque 1h tem o segundo vídeo do dia do canal do Gigante. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.